A Ferrari desligou oficialmente o desenvolvimento do carro de 2025 e é uma decisão que já estava no ar há algumas semanas, mas que agora foi confirmada. De fato, o carro não cumpriu as expectativas e em Maranello decidiram apostar tudo em 2026. Mas onde é que a Ferrari ainda pode surpreender este ano? Existem 3 pistas em particular que vamos ver depois, onde a Ferrari tem grandes expectativas e pode até colocar a McLaren em dificuldades. No vídeo de hoje, vamos ver em detalhe como está a preparação para a corrida de Baku, que será este fim de semana. Vamos ver a escolha dos pneus Pirelli. Precisamos analisar as decisões da federação para o próximo ano, tanto nas corridas sprint como nos vários apêndices aerodinâmicos. E no final, vamos ver como está a trabalhar um ex-Ferrari. Antes de começar, por favor deixem um gosto de apoio, inscrevam-se e ativem as notificações para que não percam nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre a Ferrari. Dito isto, comecemos de imediato. A temporada de 2025 da Ferrari começou com grandes promessas, mas já em Melbourne, em março, ficou claro que algo não estava a funcionar. A partir daí, a equipa trouxe atualizações contínuas, pacotes aerodinâmicos, um novo fundo e até uma suspensão traseira revista. Os resultados não apareceram. Após mais de 6 meses de desenvolvimento, em Monza chegou mais uma desilusão. Sem vitória, sem pódio. É uma sensação geral na área de reza. Para uma equipa que está sempre a apontar ao título, esta temporada corre o risco de se tornar uma das mais decepcionantes dos últimos anos, e por isso, em Maranello, cancelaram até mesmo as atualizações já planeadas para setembro. Sinal de que a SF25 chegou realmente ao fim da linha, de facto há semanas que na Galeria do Vento já não circula o carro atual, mas sim o novo monolugar de 2026. E aqui está a notícia que dá que pensar, o Ferrari 2026 estaria já pronto a 70%, com o chassi e as suspensões definidos. A aerodinâmica, por outro lado, continuará a ser afinada até novembro, cerca de 2 meses antes das apresentações oficiais. Esta é uma escolha radical, mas inevitável. Com o orçamento K ainda disponível, a Ferrari poderia ter apostado nos desenvolvimentos para terminar 2025 de forma digna, mas escolheu não o fazer. Todos os investimentos estão já direcionados para o projeto de 2026 e não veremos mais grandes pacotes de atualizações na SF25, apenas pequenos ajustes aerodinâmicos direcionados para os vários circuitos, aproveitando a vasta gama de asas traseiras já disponíveis. O ano de 2026 será de revolução total, com um novo chassi, uma nova aerodinâmica, motores a combustíveis 100% sustentáveis, e uma Fórmula 1 que se prepara para viver a mudança mais radical da sua história recente. A Ferrari não pode permitir-se chegar atrasada, e isso explica o porquê desta escolha drástica. Se olharmos para trás, a era do efeito solo parece ter dado uma nova vida a Maranello. No início, a direção era a correta, mas entre diretivas técnicas cada vez mais restritivas e a capacidade dos rivais de aproveitarem melhor o novo regulamento, a Ferrari perdeu-se. O ano de 2025 mostra isso. Enquanto a McLaren e a Red Bull continuam a lutar no topo, a Ferrari fica atrás. Por isso, 2026 é uma oportunidade histórica. Falamos de um monolugar já avançado no desenvolvimento comparado ao passado, com meses de trabalho ganhos sobre os rivais. Os chassis e as suspensões já fixados em 70% são um sinal importante. Em Maranello, compreenderam que não se pode mais chegar em cima da hora. E a minha opinião é clara, esta é uma escolha acertada, mas também um enorme risco. Abdicar da parte final da temporada significa deixar o campo livre para os adversários em 2025, com o risco de desmotivar os adeptos e os patrocinadores. Mas se a Ferrari quer realmente voltar a ganhar um Mundial após anos de espera, deve olhar em frente e aproveitar cada segundo disponível para chegar preparada à revolução de 2026. Em suma, sacrificar o presente para aproveitar o futuro, que ainda está por escrever. Esta é a solução mais eficaz para a Ferrari até agora. Mas a questão é, este investimento antecipado será suficiente para fechar a lacuna com a McLaren, que ainda lidera em cinzento? E apesar de a Ferrari ter terminado os desenvolvimentos no SFD5 e o novo monolugar de 2026 já estar desenvolvido a 70% para este ano, há chances reais, com o carro atual, de vencer em 3 circuitos. Vejamos quais. O GP de Itália confirmou uma realidade já clara. O SFD5 melhorou com as atualizações de verão, mas não o suficiente para colmatar a diferença com os adversários. A McLaren continuou a expandir-se, a Red Bull confirmou-se como uma equipa sólida e a Ferrari permaneceu presa naquela posição desconfortável de segunda força intermitente, algumas vezes até mesmo como terceira força. Agosto parecia ser o mês ideal. Na Hungria, por exemplo, a Ferrari esteve muito perto de um grande feito da vitória, com Leclerc a aproveitar a qualificação e o ar livre na corrida para ditar o ritmo. Parecia que a ocasião perfeita, e não por acaso ele próprio tinha dito que essa fosse provavelmente a melhor oportunidade para vencer até o final do ano. No entanto, há outras oportunidades, e Monza demonstrou indiretamente. A McLaren sofre quando é obrigada a correr em configuração de baixo apoio aerodinâmico.
Aconteceu em Itália e acontecerá novamente em Baku e Las Vegas, dois circuitos onde a Ferrari deve estar preparada. Em Baku, Leclerc tem uma afinidade especial com 4 pole positions consecutivas desde 2021 e um recorde que demonstra o quanto o monegasco sabe tirar o máximo partido deste traçado. Se acrescentarmos que o McLaren MCL39 aqui não poderá contar com a sua habitual carga dinâmica, eis que a Ferrari poderá voltar a ser protagonista. O mesmo se aplica a Las Vegas, um circuito muito rápido, mas com muitas retomas de baixa velocidade. Aqui, além da vulnerabilidade da McLaren, entra em jogo outro fator. A Mercedes, que adora os circuitos de stop and go e com temperaturas um pouco mais baixas correndo à noite em Las Vegas, pode surpreender. Mas a verdadeira ameaça será a Red Bull. Verstappen, com o baixo carregamento aerodinâmico, continua a ser um adversário muito difícil, como demonstrou com a pole em Silverstone e a vitória na sprint de Spa, além da pole position e da vitória em Monza. A terceira oportunidade para a Ferrari surgirá em Singapura. O circuito urbano asiático é bastante semelhante a Monte Carlo, onde o SF25 teve um desempenho notável em maio. Curvas lentas, pouco tempo passado em alta velocidade e um fundo que sofre menos. Todas estas condições favorecem a Ferrari. Sabemos que a Red Bull tem dificuldades em enfrentar os corretores mais altos que estão presentes em Singapura, pelo que aí poderá ter dificuldades, como já demonstrou nos anos anteriores. E Singapura é um pouco mais fluida em comparação com o Mônaco, e isso pode ajudar a McLaren, que se destaca precisamente a velocidades médias. No entanto, continua a ser um terreno favorável se a Ferrari souber interpretar da melhor forma a configuração. Permanece uma pista parecida à Hungria. As atualizações da Ferrari, como a nova suspensão traseira, mostraram sinais positivos. Os dados indicam melhor controle da altura ao solo e aumento da carga do fundo. Mas o problema continua a ser o ritmo de crescimento. Maranello avançou, sim, mas a McLaren avançou ainda mais. É aqui que se vê a diferença entre quem começa o ano já à frente e depois quem consolida a vantagem e tem de perseguir. Na minha opinião, a Ferrari deve pensar como oportunista. Não pode dar-se ao luxo de pensar em vencer pela força, mas deve posicionar-se constantemente como a segunda força para aproveitar eventuais problemas dos outros. É um papel incômodo, mas realista. Para mim, a verdadeira oportunidade continua a ser Baku, onde Leclerc sempre foi magistral. E se o SF25 conseguir aproveitar a queda da McLaren em baixa carga, a vitória poderá finalmente chegar. Singapura e Las Vegas são pistas para se jogar bem, mas lá haverá mais concorrência, penso, por exemplo, na Red Bull e na Mercedes, que não deixarão muito espaço. Em suma, a Ferrari ainda pode evitar uma temporada sem vitórias, mas tem de ser cirúrgica. Sem erros, estratégia perfeita e máxima prontidão para aproveitar cada oportunidade. E veremos se Maranello conseguirá aproveitar pelo menos uma destas oportunidades, ou se também 2025 será lembrado como um ano de arrependimentos. Baku sempre proporcionou corridas emocionantes e controversas. Se pensarmos no confronto entre Sebastian Vettel e Lewis Hamilton em 2017 sob regime de safety car, onde Ricciardo venceu partindo de 10º. Em 2018, houve o famoso confronto entre Ricciardo e Verstappen na reta da curva 1. Também nos lembramos do pneu rebentado de Verstappen em 2021, quando Hamilton foi longe após a relargada, com um dos erros mais clamorosos da sua história. E se falarmos de Leclerc, que conquistou 4 pole positions seguidas, mas só em 2024 subiu ao pódio atrás de Piastri. Mas vamos ver os pneus que a Pirelli traz para esta pista e como as equipas estão a preparar-se. A ideia da Pirelli é clara: abrir as portas é uma estratégia, 2 paragens nas boxes para Baku. De facto, em Baku geralmente há baixo desgaste e pouca aderência. Com o pneu de 2024, as equipas tinham encontrado facilidade em gerir a corrida com uma única paragem. Este ano, no entanto, com o compound menos sujeito a graining, a janela alarga-se, teoricamente para cenários mais variáveis. Lembramos-nos em 2024, quando Gasly fez 50 voltas com os pneus duros antes de montar os macios na penúltima passagem. Mas atenção que este ano serão trazidos os pneus C4, C5 e C6, um passo mais macio em relação ao ano passado. Então, se no ano passado todos fizeram a estratégia de uma paragem, este ano pode-se fazer a estratégia de 2 paragens. Dependerá muito do consumo dos pneus e das temperaturas da pista. Mas como é que Hamilton se está a preparar para as próximas corridas e para 2026? Vamos ver juntos. Na classificação, Lewis está com 46 pontos de atraso em relação a Charles Leclerc, já autor de 5 pódios. A única alegria para o inglês foi vencer a sprint de Xangai no domingo, mas o pódio não veio e esses números mostram uma adaptação difícil a uma Ferrari complexa de entender. Hamilton esclarece que ao longo da sua carreira nunca foi tudo instantâneo. Houve períodos complicados, até mesmo mais difíceis do que este. Na Mercedes, ele participava num processo de desenvolvimento gradual que lhe permitia compreender o carro por dentro e por fora. Com a SF25, contudo, para ser veloz, é necessário conduzir de maneira não natural, distante do teu instinto. Durante o fim de semana, a sensação melhora progressivamente a cada volta, e a confiança aumenta, ajusta-se ao ritmo, eleva o desempenho, mas o início é frequentemente complicado, e isso impede de construir um fim de semana sólido desde sexta-feira.
Por isso, para Hamilton, o objetivo de 2026 é colocá-lo novamente ao volante de um carro familiar, capaz de realçar as suas qualidades sem forçar o estilo. As novas regras técnicas representam para ele a oportunidade de se reorientar e de partir de bases mais sólidas juntamente com a equipa. Nenhuma desconfiança na escolha da Ferrari, mas a consciência de que o caminho é longo. O objetivo declarado é redefinir a relação competitiva com a Ferrari. O carro de 2026 deverá ser natural de conduzir de modo a colocar o Lewis nas condições de expressar o máximo do seu ADN ao volante. E falando de 2026, foi rejeitada a proposta de modificação das asas. Vamos ver juntos do que se trata. Na semana passada, logo após o GP de Itália, realizou-se em Genebra uma reunião entre a FIA e os técnicos das equipas para discutir alguns aspectos regulamentares relacionados com os monolugares de 2026, quando entrará em vigor a nova revolução técnica. Um dos temas principais era a possibilidade de modificar as normativas sobre as asas, tanto dianteiras como traseiras. O objetivo era simplificar o desenvolvimento de uma matéria delicadíssima como a aerodinâmica móvel, que será central nos carros de nova geração. Para mudar as regras, era necessário o acordo de todas as equipas, mas a unanimidade não foi alcançada. A proposta foi, portanto, rejeitada, provavelmente devido à oposição de quem acredita já ter uma vantagem adquirida no desenvolvimento, considerando que a FIA abriu oficialmente a pesquisa aerodinâmica apenas a partir de 1º de janeiro de 2025. Por trás desta discussão está uma questão crucial: a eficiência aerodinâmica. Os novos monolugares terão de reduzir o consumo de energia elétrica por volta, visto que em certos circuitos, por exemplo em Monza, o MGU-K não será capaz de recuperar energia suficiente durante a travagem. O risco concreto é ficar com a bateria descarregada antes da meta, obrigando os pilotos a levantar o pé e deslizar em linha reta, renunciando a parte dos cerca de 500 cavalos fornecidos pelo sistema híbrido. Este episódio demonstra como é difícil mudar algo com o atual sistema de governação, que exige unanimidade para cada modificação. É um constrangimento que atrasa a evolução técnica e corre o risco de congelar as vantagens adquiridas. Não é por acaso que Stefano Domenicali insiste há muito na necessidade de rever a arquitetura de gestão da Fórmula 1. Na minha opinião, a falta de modificação às normas sobre as asas é um sinal claro. Quem hoje está em vantagem no plano aerodinâmico não quer ceder terreno. É compreensível, mas corre o risco de penalizar o espetáculo e a competitividade de 2026. O problema é que o novo regulamento nasce com limites já evidentes: bateria no limite, recuperação energética complicada e a necessidade de uma aerodinâmica hipereficiente. Bloquear desde o início a possibilidade de tornar os desenvolvimentos mais flexíveis arrisca-se a traduzir-se em corridas mais táticas do que espetaculares, com pilotos obrigados a gerir energia em vez de realmente acelerar. E se a Fórmula 1 quiser evitar transformar-se numa corrida de poupança, a FIA e as equipas terão de encontrar a coragem para rever estas normas. Esperar até 2026 sem adaptações pode ser uma escolha muito perigosa. E para 2026 foram decididas também novas corridas sprint que serão realizadas. De fato, aumenta o número de corridas sprint e também mudam os circuitos. Haverá 6 fins de semana com o formato de sábado com a corrida sprint, mas com algumas novidades significativas. Começa com Xangai e Miami, confirmadas pela 3ª temporada consecutiva com o fim de semana com a corrida sprint. Em julho, Silverstone regressará, a pista que acolheu a primeira corrida sprint em 2021. E as verdadeiras novidades são em Montreal, Zandvoort e Singapura, que pela primeira vez entrarão no clube das corridas curtas. A sair de cena, portanto, serão Spa, Austin e Los Isle, enquanto pela primeira vez não haverá uma Sprint Race no Brasil. Segundo os dados da Liberty Media, as Sprint Races trouxeram um aumento significativo do público. Em 2024, a audiência televisiva dos fins de semana das corridas Sprint foi, em média, 10% superior aos GP tradicionais. As sessões Sprint registraram um aumento de 23% nas audiências globais e, em 2025, a primeira vitória de Hamilton com a Ferrari em Xangai, na China, gerou um aumento significativo de audiências, mais 84% nos 15 principais mercados em comparação com o ano anterior. Em suma, as Sprint Races agradam aos broadcasters e trazem números que incentivam a Fórmula 1 a manter o formato. Stefano Domenicali afirmou que o formato das Sprint Races cresce desde 2021. Com 3 novos locais, a temporada de 2026 será ainda mais emocionante. O ano que marcará o início da nova era regulamentar. Ben Surayen mencionou que as Sprint Races proporcionam corridas de elevada intensidade e entretenimento adicional. É bastante positivo observar novos circuitos ao lado dos já tradicionais. Do meu ponto de vista sobre o espetáculo televisivo e o marketing, as corridas sprint funcionam, trazem audiência, visibilidade e mantêm a atenção elevada ao sábado. Os dados não mentem, mas como entusiasta da pista e do fim de semana clássico, que prefiro de longe ao fim de semana da Sprint Race, estou convencido de que nem todos os circuitos são ideais para a Sprint Race. Zandvoort e Singapura já são circuitos espetaculares para o domingo. Duplicar a ação arrisca-se a tirar parte da expectativa do GP principal. Pelo contrário, teria sido interessante manter Spa, que com o clima variável e um traçado único, teria tornado a Sprint Race mais imprevisível.
Em síntese, as corridas sprint estão aqui para ficar em 2026, e em 2027 provavelmente aumentarão ainda mais, mas a escolha dos circuitos continua a ser crucial. Se bem calibrada, pode valorizar o fim de semana, mas se errada, corre o risco de diluir o fascínio da corrida de domingo. Estou curioso para saber a vossa opinião sobre as corridas sprint e sobre estas mudanças de pista previstas para 2026. No entanto, antes de concluirmos o vídeo, temos de ouvir as palavras de Enrico Cardilli, pois o ex-técnico da Ferrari pronunciou-se sobre a Aston Martin e o futuro que está por vir. Lawrence Stroll não escondeu as suas ambições. Com o novo regulamento à porta, a Aston Martin quer tornar-se uma protagonista absoluta. Para isso, assegurou-se de 2 nomes de peso: Adrian Newey, gênio da aerodinâmica, e agora o próprio Enrico Cardilli, ex-diretor técnico da Ferrari. Apesar das expectativas, nem todos acreditam que 2026 será o ano do salto imediato. O próprio Riccardo Patrese, após ter falado com Newey em Goodwood, declarou que não pensam poder lutar imediatamente pelo título. Ainda lhes falta algo! E Cardilli apresentou-se com grande entusiasmo no novo campus de Silverstone. Declarou: "Estou verdadeiramente contente por ter ingressado nesta equipa. Aqui há tudo o necessário para alcançar grandes resultados. Vou supervisionar o desenvolvimento do carro, desde o desempenho até a concepção e aos testes. A Galeria do Vento é uma das mais avançadas do mundo e Adrian Newey é uma grande inspiração e Andy Cowell é extremamente atento a cada detalhe. Não será imediato, precisará de tempo, mas daremos o nosso melhor." São palavras que refletem confiança, mas também consciência das dificuldades de uma equipa que ainda não consolidou um ADN vencedor. A chegada de Cardilli ao lado de Newey e Cowell é uma demonstração que pode realmente mudar as perspectivas da Aston Martin. Contudo, imaginar um título mundial já no ano de 2026 é um pouco otimista. Será imprescindível tempo e estabilidade para transformar uma organização que ainda é jovem numa autêntica máquina de guerra como a Red Bull ou a Mercedes, ou até mesmo a McLaren e a Ferrari. A diferença poderá ser feita precisamente pela combinação entre a visão de Newey e o método de Cardilli. Se conseguirem integrar-se, a Aston Martin poderá tornar-se muito mais do que um outsider. Por agora, a sensação é que 2026 será o ano do crescimento mais do que o da consagração. O verdadeiro salto, se houver, poderá chegar em 2027, em 2028, quando a experiência acumulada dará os seus frutos. Digam-me nos comentários o que acham dos temas que falamos no vídeo. Como sempre, lembrem-se de deixar um gosto, inscrever-se e ativar as notificações para não perderem nenhuma novidade sobre Fórmula 1 e Ferrari. Aqui no Last Instituto voltaremos a